Será que o chorão do Abel vai reclamar que não ganhou? Pergunta do Fábio W2R. O Abel que hoje não pôde ficar no banco de reservas, né? Vocês vão lembrar que o Abel foi suspenso por 8 jogos. Ele conseguiu ser expulso 2 vezes recentemente, né? Contra o Flamengo e contra o São Paulo, contra o Fluminense e contra o São Paulo, pegou 6 jogos de gancho num, mais 2 jogos de gancho no outro. Já cumpriu 2 jogos, mas ainda tem bastante jogo para cumprir de suspensão. Wilson Araújo, boa noite, Nicolau. Na sua opinião, o Flamengo e o Palmeiras devem brigar de novo pelo Campeonato Brasileiro? Wilson, só os dois. Não vejo mais ninguém com chances reais de título, tá? Você gostou do jogo Corinthians e Palmeiras? Cara, foi emocionante. Não foi um primor de técnica, de qualidade, mas foi emocionante, né? Boa noite, Nicola. Almada pode vir para o Palmeiras, obrigado. Não, Cleiton Macedo, não vem. Nem para o Palmeiras, nem para o Flamengo. A verdade é que o Almada, ele hoje tem mercados melhores do que do futebol brasileiro. É um jogador de primeira prateleira do futebol europeu. Embora não esteja brilhando com a camisa do Atlético de Madrid, eu acho que isso diz muito mais sobre o Simeone do que o Almada, que deve ser titular, inclusive, da seleção argentina. E acabando a Copa, se ele não ficar por lá, vai ter muitas oportunidades de seguir jogando nos principais times da Europa, tá? O Palmeiras já começou a cair e o Flamengo começou a encostar. Isso é um sinal de alerta. Wilson, vai ser Palmeiras ou Flamengo até o fim do campeonato, não tenho muita dúvida disso. Nicola, quando que os lesionados do Palmeiras voltam a jogar? A pergunta é do Paulo da Silva. Existia uma expectativa de que o Vitor Roque pudesse estar na partida hoje, não aconteceu. O Paulinho está sendo preparado para o confronto contra a Juazeirense em mais ou menos 12 dias, tá? O Vitor Roque deve voltar um pouquinho antes. O Vitor tem um problema no tornozelo desde o Campeonato Paulista. Depois eu até vou tentar relembrar que jogo foi esse em que o Vitor Roque machucou o tornozelo e isso tem o incomodado bastante. Rodrigo Marcondes, quem quebra primeiro, o Corinthians ou o Botafogo? Certamente o Botafogo. Matheus Fernandes, futebolzinho fraco do Palmeiras, não consegue envolver o Corinthians com dois a mais. Thiago Henrique e Nicola, o Corinthians que fez uma boa partida ou o Palmeiras que não soube aproveitar os dois jogadores a mais? As duas coisas. Eu acho que o Corinthians defensivamente jogou bem, se matou, se esforçou demais. E o Palmeiras, cara, ficou muito refém da jogada com o Alan na esquerda, na direita, né? O Alan nem fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo, ele era meio que a válvula de escape, a salvação do time. Parecia um Palmeiras pouco criativo. E aí, até queria compartilhar, confidenciar um bate-papo que eu estava tendo com o Elia Júnior, né? Meu companheiro de tempo técnico às segundas-feiras. O Elia bate na tecla de que o Palmeiras tem um elenco melhor do que o do Flamengo. E eu discordo veementemente. Eu acho que o elenco do Flamengo é bem melhor do que o do Palmeiras. E um bom exemplo está no banco de reserva dos dois times hoje, né? Então, até buscando aqui a conversa que eu estava tendo com o Elia. Ó, hoje, não era o Abel, né? Mas o Palmeiras tinha como opções no banco de reservas o Arthur, lateral esquerdo, o Benedetti, o Bruno Fux, zagueiros. O Belé, meio atacante. O Felipe Anderson, meio atacante. O Larson, volante. O Evangelista, meio campista. O Luiz de atacante. Além de Luiz Felipe, Lomba, Martinez e Riquelme Felipe. Cara, você olha para quem nesse banco e fala, pô, eu vou pôr esse cara aqui e ele vai ser solução. Esse cara pode resolver meu problema. Eu não vejo ninguém em que você coloca com a convicção de que cara vai solucionar o problema do time. Olha o banco do Flamengo. Andrew, goleiro. Ayrton Lucas, Bruno Henrique, que cansou de decidir jogos. Carrascal, Danilo, De La Cruz, Diogo Alves, terceiro goleiro. Emerson Royal, Luiz Araújo, Luiz Felipe, Vitão e Wallace. Enfim. Só para comparar um pouquinho do que são os bancos de reservas dos dois times, tá? O Seninha Silva, Almada não vem mais. Arias, você também garantia que não vinha. E onde ele está hoje? O Arias está jogando no Palmeiras. Só que tem uma grande diferença, né, Seninha? O Arias não tinha mercado no futebol europeu. Porque o Arias foi para o Wolverhampton, não conseguiu performar por lá e voltou. O Almada, não é que ele não conseguiu performar na Europa, ele jogou muito no Lyon da França, mas no Atlético de Madrid é que ele não consegue jogar tão bem. Mas, cara, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Se acha que pode dar negócio, a gente aguarda, não tem problema. Dalmi Alves. Nicola, será que a tia do INSS vai culpar o Flamengo pelo time dela não ter vencido com 2 jogadores a mais? Pois é, né? A briga entre Palmeiras e Flamengo nos bastidores cada vez pior, com uma observação importante. Pedrinho e Leila se juntaram para atacar o Flamengo. Depois da reunião que aconteceu na sede da CBF nessa semana para debater sobre a criação de uma liga única, a Leila chegou a chamar o Flamengo de Real Madrid da Shopee e o
Pedrinho bateu forte no BAP, ainda por conta de uma acusação que o BAP fez no ano passado, de que o Vasco teria facilitado a vida do Palmeiras, perdendo por 3-0, depois de um empréstimo da Crefisa. Vai lá, Flu, ajuda o Mengão a jogar descansado. Pois é, o Antônio Márcio, o Antônio Márcio toca num ponto super importante. Vamos lembrar, Fla-Flu marcado para sábado. O Flamengo nem teve mais dificuldade do que se imaginava, mas chegou tarde, depois do jogo contra o Cusco na quarta-feira, e pediu à CBF e ao Fluminense para adiar a partida. O Fluminense acabou topando. Para desespero do torcedor tricolor, eu, na condição de dirigente do Fluminense, não teria aceitado, tá? E Banhas no Palmeiras, alguma chance no meio do ano? Não, Sandro. O zagueiro que o Palmeiras vai contratar na metade da temporada é o Nino. É só uma enorme reviravolta vai impedir o acordo. Zagueiro que pertence ao Zenit e termina a temporada. Ao fim da temporada deve ser negociado. Inclusive esse final de semana teve um jogo super importante do Zenit com o Krasnodar, a disputa do empate. O Zenit jogou em casa com o Krasnodar, tá? O Zenit um ponto atrás do Krasnodar, essa é a briga pelo título. O Zenit em casa hoje empatou com o Krasnodar em 1-1. O Wendel, brasileiro, fez o gol que abriu o placar, o Lucas Olaza empatou, o Pedrinho, ex-jogador do Corinthians, ainda foi expulso aos 78, tá? Ou seja, o Krasnodar se mantém à frente do campeonato russo, né? Legal, foi até legal você perguntar isso. O Nilson Miguel. Eita, Nicola, Porcolino, começou a derrocada. Teu Palmeiras não conseguiu ganhar do fraco Corinthians, com menos 2 jogadores. Não te disse para segurar a onda? O campeonato estava só começando. Ô, Nilson, cara, eu não tenho a mínima vocação para ser palmeirense, muito menos corintiano. Ó, eu já escrevi aqui, né? Já escrevi um livro da Lusa. E só escrevi porque os caras sabem que eu torço para português. Senão os caras não me chamariam para escrever um livro da Lusa. Mas enfim. Nicola, alguma possibilidade de algum clube brasileiro contratar o Almada? Eu tenho a informação de que ele não quer voltar ao Brasil. Ele foi procurado pelo Palmeiras e disse, pessoal, não tem interesse em jogar no Brasil. O Palmeiras e a W Torre faturavam 25, embora agora com acordo com o Nubank, o acordo o contrato do Nubank com o estádio do Palmeiras seja de 51 milhões de reais. Aí só precisamos colocar um pingo no i, né? O Palmeiras tem direito a 15% do valor total do acordo de 51 milhões de reais. Ou seja, o Nubank paga 51 milhões para ter seu nome no estádio do Palmeiras, mas o Verdão fica com cerca de 7 milhões e 700 mil reais, o restante é todo da W Torre. E a cada 5 anos, esse percentual vai aumentando em 5%. Em 2029, ele passa a ser de 20% para o Palmeiras, em 2034 passa a ser de 25%, e em 2039 passa a ser de 30%, 15, 20, 25, enfim, de 25%, tá bom? E confusão pós-jogo. Após o apito final, o clássico entre Corinthians e Palmeiras foi marcado por uma grave denúncia. Em posicionamento oficial, o Palmeiras informou que o atacante Luiz foi agredido por um funcionário do clube mandante, enquanto se dirigia para o exame antidoping nas dependências da Neoquímica Arena. O Palmeiras repudiou o episódio e disse que o atacante registrará ocorrência no GCRIM. A nota do Palmeiras é a seguinte: após o jogo, enquanto se dirigia para o exame antidoping, o atacante Luiz foi agredido por um funcionário do Corinthians na área de acesso aos vestiários. O atleta, juntamente com testemunhas, registrará a ocorrência no GCRIM, Juizado Especial Criminal. Que confusão, hein? Enfim, guardemos cenas dos próximos capítulos. É caso de polícia, né? Caso de polícia, não tenho a menor dúvida. Deixar seu like, tá? Notícias sobre o retorno de Vitor Roque e Paulinho. O Wagner, o planejamento no Palmeiras é para que o Paulinho esteja à disposição no jogo contra a Juazeirense. Vou até dar a data direitinho, tá? É mais ou menos daqui a 13, 12 dias. Desculpa, não é Juazeirense, não. É Jacuipense. O jogo está marcado para o dia 23 de abril, tá? Então o Palmeiras pega o Sporting Cristal na quinta, pega o Atlético Paranaense no domingo, e aí, na outra semana, pega Jacuipense. O Paulinho está sendo preparado para estrear na temporada no dia 23 de abril. Existia o sonho, o objetivo, a vontade de fazer com que o Vitor Roque estivesse à disposição no Clássico. Como vocês perceberam, não aconteceu. E aí agora a gente tem que aguardar se o tornozelo vai melhorar de forma suficiente até dia 16, jogo contra o Sporting Cristal em casa ou contra
O Atlético Paranaense fora. Palmeiras faz 3 jogos em sequência dentro de casa, né? É isso. Deixa eu ver se faz mais um além desses que eu citei. Ó, Sporting Cristal, Atlético Paranaense, Jacuipense. Aí depois Red Bull e Cerro Porteño fora de casa, tá? Fala, minha rapaziada, beleza? Mais um giro pra você de notícia aqui nesta segunda-feira. Verdão que deu mole, né? Poderia ter ganho o jogo com 2 momentos a mais no campo. Não conseguiu fazer um gol aí, né? Diante do Corinthians, né? Do derby de ontem. Enfim, mais um giro de notícias do Verdão. Então peço humildemente seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você ficar sempre atualizado. Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo.